Alô, amigos, hoje é o dia 26 de junho de 2026. Vejam aí, tudo em 6, 26, 6 de 26. Eu sou José Inácio Werneck e Yes, nós temos Bananas, está no ar outra vez. Eu estou no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro estão Celina Cortes e Sérgio Cavalcante. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa hoje, Celina, perguntando ao Sérgio sobre o livro dele, como é mesmo memória de, não é memória de um repórter, Jornadas de um repórter. Jornadas de um repórter, Um repórter. relatando, entre outras coisas, uma viagem que ele fez antes de ser jornalista, acredito, em 1962, até o Chile para assistir a Copa do Mundo. Sérgio, eu acho muito interessante isso, porque eu vou dizer o seguinte: eu estou cansado de ler e de ouvir, hoje em dia, pessoas falando asneiras sobre a Copa do Mundo de 2062, tipo, Pelé não jogou a Copa do Mundo de 1962. Ora, Pelé jogou a partida inteira contra o México, que foi a primeira partida, o Brasil ganhou de 2-0, um gol de Zagallo e o outro gol de Pelé. Pelé jogou a partida seguinte contra a Tchecoslováquia com 20 e poucos minutos no primeiro tempo. Ele deu um chute, que a bola bateu na trave, ele sentiu a virilha, foi uma distensão, foi para a ponta direita para fazer número, porque naquela época não havia substituição. Há uma cena famosa em que o Masopust, o mais famoso jogador da Tchecoslováquia, respeitosamente não dá combate ao Pelé, porque o Pelé estava coxo, né? E o Garrincha foi para o meio, e o Pelé ficou a partida inteira em campo. E as pessoas dizem que o Pelé nem jogou a Copa do Mundo. Absurdos que a gente ouve e lê hoje todo dia. Não é isso, Werneck. Nessa época eu já estava no jornal, estava iniciando no jornalismo, eu estava no Correio da Manhã. Ah, no Correio da Manhã. Eu estava no Correio da Manhã, E desde por que você fez 1960. essa viagem assim, de jipe? Deixa eu te contar, como eu era ainda, digamos, não era mais foca, eu já estava efetivado, mas eu não estava na equipe que ia cobrir lá no Chile. Aí o Aquiles Chirol, que era o editor de esporte, eu disse a minha vontade de ir e que eu iria de jipe, que meu pai ia me emprestar o jipe dele. Você foi de Aí eu jipe? fui, entendeu? Então eu fiz parte, inclusive, da equipe do Correio da Manhã e eu mandei minhas matérias. Só que essa viagem foi uma aventura realmente, porque as estradas na época não eram asfaltadas. Você vencia a Cordilheira dos Andes, era uma parada dura. Uau! Teve uma nevasca, eu fiquei retido em uma cidadezinha, se não me engano. A base no Chile era Los Andes. Agora, na Argentina, não estou me lembrando. Na fronteira Argentina e Chile, eu tive que ficar na casa do fiscal de imigração. E eu fui com um rapaz que eu conheci uma semana antes, porque todos os meus amigos que diziam que iam comigo enfrentar isso, os pais não deixaram. E aí eu Peraí que fui. o nosso caro Alberto vai entrar. Nosso caro Alberto vai entrar. Vamos lá, vamos lá. Alô? Estamos vendo o H do Humberto. Enquanto estamos vendo o H do Humberto, Sérgio, continua contando a sua história. Mas então, quer dizer, essa viagem foi realmente uma aventura e tanto. Eu fui com um desconhecido, que o cara se tornou meu amigo nessa época, e teve fatos assim, por exemplo, na fronteira da Argentina com o Chile, nós dormimos. Ah, peraí, o Humberto vai entrar. Alô, Humberto. Oi, Sérgio, seja bem-vindo. Tudo Sérgio bem, tudo Cavalcante bem? está aqui, Humberto. Oi, Sérgio Cavalcante, que foi do Jornal do Brasil e acaba de escrever Jornadas de um Repórter, está nos falando sobre a Copa do Mundo de 1962. seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Conta aí, quanto eu me arrumo aqui. Eu sou um desastre tecnológico. Não, eu estava contando, eu estava exatamente na fronteira da Argentina com o Chile, e a cordilheira ficou fechada, e o fiscal de imigração nos hospedou, e aí nós dormimos e só no dia seguinte. Mas essa viagem levou quase 10 dias do Rio até lá, entendeu? Porque pegamos chuvas entre Vacaria e Santa Maria. Foi uma aventura e tanto. E eu conto isso no meu livro com detalhes. E por aí foi. Mas cheguei lá, o Zé Inácio estava falando sobre o Pelé. Eu não vi o Pelé jogar na Copa, porque eu perdi os dois primeiros jogos. Quando eu cheguei, estava o jogo Brasil-Espanha. Um jogo se o Brasil perdesse para a Espanha, era eliminado naquela fase inicial.
Mas o Brasil pegou e virou o jogo, foi espetacular. Foi, é isso aí. E depois você voltou de jipe também. Voltei de Jipe, foram 10 mil quilômetros. O Jipe rodou 10.200 quilômetros Agora, entre ida e a vinda. Celina e Humberto Borges, o Sérgio Cavalcante tem uma outra história muito interessante que se passou comigo. Depois da Copa de 1970, eu, Sérgio Cavalcante, Milton Costa Carvalho, mais conhecido como Milton Siri, e o Alberto Boitenmiller, que era do Jornal do Brasil, da sucursal de São Paulo, nós pegamos um avião na cidade do México, desembarcamos em Dallas, no Texas, Estados Unidos. Saímos do aeroporto, atravessamos uma praça, entramos numa loja que alugava carros, alugamos um carro e dirigimos sem parar de Dallas ao centro de Nova York, a Manhattan, sendo que dirigimos, quer dizer, Sérgio e eu, porque nós não confiávamos no Milton Siri como motorista e o Alberto Botemila não tinha carteira. E nós fomos parados no meio da noite. Nós dirigimos sem parar, só para botar gasolina. Mas fomos parados pela polícia. Mas eles nos deixaram seguir adiante. Nós fomos parados por excesso de velocidade. Não, o guarda só nos deixou seguir porque naquela hora lá no local da cidade estava fechado, o juiz. Senão ele disse, não, vocês só no dia seguinte iriam ser ouvidos para explicar e tudo. Aí disseram que nós seríamos seguidos até Nova York e tal, que monitorando, que nós prometemos que íamos respeitar. Porque realmente nós estávamos no dia que a gente foi parado, a mais de, eu acho que 120 milhas, quer dizer, 200 quilômetros, aquela fantástica estrada, a gente estava mandando brasa, né? É isso. Em modéstia à parte, você sabe que quem entrou dirigindo em Manhattan foi o seu amigo, o locutor que vos fala aqui. Eu sei disso, eu sei disso. E assistimos uma das primeiras exibições de uma famosa peça chamada O Calcutá, com todo Exato, mundo nu. todo mundo nu, exato. É o seguinte, e o público americano em geral não entendia bem o que era aquele nome. Era um trocadilho com a língua francesa, era uma peça inglesa, mas o trocadilho era com a língua francesa. O Calcutá, em francês, o Calcutia, que veio a ser, ó, que rabo você tem? Era o nome da peça. Você lembra que eu fui comprar os ingressos? Vocês ficaram no hotel fazendo compras lá e tal. Eu entrei na fila, eu estava com um paletó, me senti completamente deslocado, porque era cada cabeleira, óculos, isso, aquilo. Eu saí da fila, fui a uma loja daquela ali e tal, comprei um óculos tipo John Lennon e entrei para me sentir mais à vontade. Era incrível. Eu era um estranho no ninho ali. Tudo. Agora, Sérgio, quando é que vai ser lançado o seu livro? Olha, dentro de 2 semanas, se Deus quiser. O livro fica impresso semana que vem e já foi feita a boneca, está tudo aprovado. É impresso aí, semana que vem vai ser lançado. Olha, você voltará para falar sobre isso. Agora, eu quero também dar um toque rápido aqui, já que você está falando no seu livro. Eu quero dizer o seguinte, meus amigos, não comprem este livro meu aqui. Aliás, o Humberto Borges está com um exemplar. Não comprem na Amazon. Eu botei hoje, aqui, olha, nessa @Brasil Copa 70, em que eu falo de futebol, onde comprar esse livro. Aqui você tem. Não compre na Amazon pelo seguinte, a Amazon não me passa um centavo. Ela vende o meu livro e não me dá um centavo. Então não compre na Amazon. Entrem aqui, está indicado onde vocês devem comprar. Então, e aliás, esse livro tem uma versão em inglês. Chama-se Call of the Sea. E vocês podem comprar, se quiserem, em inglês, o e-book aqui, ó. www.joseinacioernec.com. Agora, vamos falar de assuntos mais sérios. Quer dizer, não é que o seu livro não seja sério, peço perdão, mas vamos falar de política. Eu queria que a Celina me explicasse, porque eu não estou entendendo mais nada, o que se passa aí com o Daniel Vorcaro, agora envolvendo o Jacques Wagner. O que está acontecendo? Olha, bom, eu vou tentar resumir. O ministro André Mendonça, nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro, era o terrivelmente evangélico, ele está com a relatoria desse caso, do caso Master. E ele está fazendo vazamentos seletivos,
porque até agora o maior escândalo de todos foi o envolvimento do Flávio Bolsonaro, que teria acordado que o Vorcaro pagasse 134 milhões de reais para o filme, a cinebiografia do pai dele, Dark Horse, que é um absurdo, porque nem as maiores produções de Oscar americanas custam isso, sei lá, dava para fazer uns 5 filmes, enfim. Então, a pessoa que está mais fortemente envolvida com esse escândalo Dark é Horse, o Sinistro Flávio, Pangaré, né? Sinistro Pagaré. Vamos lá. E aí o André Mendonça está fazendo vazamentos seletivos. Primeiro foi o Ciro Nogueira, que está emporcalhado de toda forma. Depois foi o Jacques Wagner, que aparentemente também pisou na bola, agora em valores muito inferiores e não tem provas tão cabais quanto as provas apresentadas sobre o Flávio Bolsonaro. E o ministro André Mendonça simplesmente não manda investigar o Flávio, porque está acobertando a turma dele, né, dos bolsonaristas. E aí, essa semana, quase na hora do último jogo do Brasil, a Michele Bolsonaro, é, postou um vídeo de 27 minutos, minuciosamente produzido. Aliás, a única informação concreta que tem sobre esse vídeo é que ele foi feito no PL. E então ela bate no Flávio Bolsonaro, diz que ela foi maltratada, não sei mais o quê, que o Flávio sacaneou ela. Blá, blá, blá. Bom, agora é uma coisa impressionante porque é um vídeo altamente profissional, com todo um cenário, ela lendo o que ela falava no teleprompter, e ela é boa de fala. E a última análise que eu vi desse vídeo foi de um pastor que é teólogo, mostrando que isso foi o lançamento, o primeiro passo da candidatura dela a presidente em 2030, quando não haverá o Lula para concorrer. O Roberto está boquiaberto. Eu vou fazer uma Pois é, pergunta. pois é. Porque o que Mas que é para ficar em acontece? boca aberta. Até lá, provavelmente ela já vai ter sido eleita senadora. Então, ela já terá independência do marido dela e ela tem uma penetração nas mulheres, mulheres de direita, evangélicas, bolsonaristas evangélicas de direita, que nenhuma outra mulher tem. Então, é bom que a esquerda comece a acordar para o perigo que ela deve representar. Agora a gente está envolvido com a eleição de 2026, mas em 2030 a gente vai ter essa mulher que é uma oportunista para concorrer, provavelmente para concorrer à presidência. Aí tem Que mil perigo, vô. histórias. No vídeo dela, ela termina dizendo que ela falou quase, em letras maiúsculas, quase tudo sobre o Flávio. Quer dizer, já deu uma prensa nele que, se ele não se comportar, ela tem mais coisas a denunciar, né? Então, essa família. Não, e o detalhe é o seguinte: a plataforma dos bolsonaristas é tirar o PT e o Lula do poder e tirar o Bolsonaro da prisão. Não há nada além disso na proposta de governo do Flávio Bolsonaro. É Olha, eu uma tenho coisa. uma pergunta aí. Eu tenho uma Fala, pergunta. Roberto. Vou aproveitar Fala, essa Humberto. deixa. Roberto está nervoso. Estou nervoso, porque essa semana, aliás, 2 dias, 3 dias atrás, o segurança do Bolsonaro foi preso numa blitz com a pistola. O Sim, Bolsonaro é. estava dentro em casa, um presidiário, preso pela Lei de Segurança Nacional, condenado, e estava com a pistola, usou a pistola, você entrega. E aí ficou de decidir, ontem ficou de ser decidido, se ele se pode presidiário, né,
com tornozeleira, aquela tornozeleira que ele já queimou, tocou fogo, botou broca, fez tudo mais, ele pode ficar em casa com um revólver armadão dentro de casa. E então, esse assunto foi abafado. Só para colar com essa história da grana lá da igreja, o bispo Macedo foi indiciado ontem pela Polícia Federal por fraudes de 674 milhões. Aliás, foi bloqueado No banco dele, o Digimais. Exatamente. Então, tem um terremoto aí que vem maior do que o terremoto E Caracas, da Venezuela. Coitada, que país. O Trump é um pé frio desgraçado. Não, é como se ainda tivesse que haver alguma opinião sobre um cara que está na prisão domiciliar, Com tem uma pistola. arma e manuseia a arma. E eu, no Eu quero fazer vídeo, uma no pergunta. vídeo da Michelle, que eu ouvi hoje o vídeo inteiro, ela fala assim: não, porque meu marido estava sob o efeito de remédios e manuseou a tornozeleira eletrônica. Quer dizer, é uma coisa. É Eu quero enlouquecedor. fazer uma pergunta ao Sérgio Cavalcante. Antes eu vou observar, esse cidadão que vive agora sob efeito de remédios negava que a Covid fosse alguma coisa séria, né? Ninguém precisava se preocupar com ela, não precisava de vacina. Agora, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta a você, porque o Humberto já declarou aqui, e continua declarando, que o Lula vai ganhar a eleição. Eu queria saber qual a sua opinião, quem vai ganhar essa eleição, Sérgio? Não, eu acho, sinceramente, que o Lula vai ganhar. Você Se acha o também? Bolsonaro Eu conseguiu, também acho, eu também se o acho. Bolsonaro não conseguiu, E quando você, tinha Zé, toda quem é a que você máquina, acha? o bolsonarismo tinha toda a máquina a seu favor, perdeu, agora então ele perde, não tem dúvida nenhuma. Agora, só um reparo em relação a Celina, que diz que Sérgio, chega mais perto do Sérgio, microfone. chega mais perto. Fala aí. quando você disse, Celina, que a Michelle se colocou no jogo, para mim não é para 2030, não. Ela está se colocando no jogo agora. Eu acho que vão passar a perna aí, essa família está enrolada aí. Eu tenho a impressão que ela já vai ser candidata agora. Vão tirar o Flávio. Eu acho, não sei. Não, pode ser agora, mas o que ela está armando, o circo que ela Não, está sem armando dúvida. com firmeza é o de 2030. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? É. Gente, até 2030 elas vão tantos anos. O importante é que essa eleição agora, eu confirmo que acredito seriamente na eleição do Lula e acho que vai ser uma derrota fragorosa da direita e do Bolsonaro. E você, Zé, o que acha disso? Vai? Agora, se o Lula, perdão, se o Lula ganha e a gente continua com um Congresso de direita, que nem a gente tem, vai continuar esse problema de ser o Brasil fica ingovernável, porque tudo que o Lula quiser fazer, eles vão e sabotam. Eles É muito, complicado. muito complicado, né? Olha, Humberto, você me mandou hoje um e-mail em que você levantava um assunto muito interessante. Qual era mesmo? Qual era mesmo? É, As você, leis do o e-mail que futebol? você mandou. Eu mandei as leis do futebol, né, que acho que nós estamos sendo defraudados pela lei número 11, a do impedimento, pelo seguinte, Zé, nós perdemos 2 gols. Desculpe mudar de política, mas futebol tem também leis e regras e tal. Perdemos 2 gols por 2 bolas que não ultrapassaram a sua circunferência total sobre a linha. Não é isso? Aquele pezinho ali. Agora, por que a bola tem que atravessar toda e o jogador não tem que atravessar tudo? Entendeu? Ou Só seja, falar uma coisa, Humberto, a sua voz voltou a ficar difícil de entender. Agora, oi, falando aí de frente, fica melhor. vou tentar. Bom, enfim, eu acho que a Eu lei não do. sei, porque teve uma hora que você ficou ótimo e agora eu estou tendo dificuldade de novo de entender o que você está falando. É por Voltou causa da aqui. minha conexão, cara. Eu vivo como diz o Zé Inácio, eu vivo num buraco, como é que é, tecnológico. Então, fica lá. Conclua. Então, eu acho que a regra número 11, a regra do impedimento, entendeu? Precisa de ser discutida porque ela estraga o futebol.
Ou seja, nós fizemos 2 gols maravilhosos nessa Copa do Mundo que foram garfados por 2 ou 3 centímetros. Peraí, Humberto, eu acho que você está fazendo uma pequena confusão, hein? Eu acho que o gol que foi anulado, o gol do Vinícius Júnior que foi anulado, não foi por impedimento, não, foi porque ele teria feito uma falta no jogador adversário. Mas na realidade foi um erro do juiz, que aliás é um juiz mexicano que já criou problemas para o Brasil na Copa do Mundo de 2018. E a CBF agora está reclamando contra esse cidadão. Mas não. Fez uma representação oficial. Fala, Sérgio. Primeiro que é juiz ou árbitro? É juiz ou árbitro? Na terminologia oficial é árbitro, mas todo mundo chama de juiz. O futebol é uma coisa incrível. Tem regra, tem lei e tem dispositivo. Até a torcida tem lei. E o que está me empolgando nessa Copa do Mundo não é o futebol, que está parecendo muito com sinuca, bola assim. O que está me empolgando é a torcida. Eu tenho que pedir desculpas aos torcedores, ao nosso público, né? Eu previ que essa Copa do Mundo seria um desastre por causa do pé frio do Trump. Mas as torcidas estão se comportando de tal maneira comovente, né? Por exemplo, eu acho que a Ola vai ficar para a história, vai entrar agora o novo jogadores noruegueses. A remada dos Vikings não tem briga nos estádios, não tem confusão nem no México, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Está muito bonita a torcida, está muito mais bonita do que o futebol. Tem dito. Olha, por falar em torcida, eu outro dia narrei um fato curioso, não sei se vocês viram, eu narrei isso no Facebook. Em 1900, eu tenho um amigo inglês que se chama John Briley. Esse cidadão é torcedor do Manchester United, ele está com 95 anos. É uma figura extraordinária, lúcido, perfeitamente e tal. E ele, em 1982, ele me disse o seguinte: eu tenho um sobrinho chamado Richard, que infelizmente torce pelo Liverpool. O John Briley torce pelo Manchester United. Bom, mas aí é apenas um pequeno parênteses. E esse garoto, o Richard, ele é fanático pelo futebol brasileiro. Então ele está querendo uma camisa do Zico. E eu, naquela ocasião, estava sempre vivendo dia a dia no futebol e tal, pedi a camisa ao Zico. O Zico me deu uma camisa dele, da Copa do Mundo, da CBF, né? Camisa da seleção brasileira, e eu dei para o meu amigo inglês, John Briley, que deu ao seu sobrinho, um garoto, Richard, e muito bem, nunca mais ouvi falar da camisa. Eis que agora a camisa apareceu no jogo Brasil jogou agora com... Quem foi mesmo o Brasil? Escócia. Com a Escócia. Com a Escócia, exatamente. Brasil e Escócia em Miami. Esse Richard, esse garoto, cresceu, imigrou para os Estados Unidos, casou-se e teve filhos, e uma filha, Charlotte. E a Charlotte fez questão de ir ao jogo do Brasil usando a camisa do Zico. E eu pus a fotografia dela. E ela foi junto à torcida brasileira torcer pelo Brasil com a camisa do Zico de 1982, só o quê? 44 anos atrás. Essa história é linda, essa história é maravilhosa. E no jogo Brasil-Escócia, que a Escócia perdeu, eu ouvi um cara daqueles de saia, entendeu? Tocando aquela gaita de fole. Na gaita de fole, tocando música brasileira. As torcidas estão dando um show. A amiguinha do Zé Inácio, com a camisinha do Brasil, está todo mundo dando show. Agora, o futebol está muito parecido com sinuca. O que vocês acham, meus amigos? Olha aqui. Já que você está falando em gaita de fole, eu tenho uma história que eu também acho curiosa. O New York Times, o Sérgio talvez saiba dessa história, não sei se a Celina sabe. O New York Times listou os hinos nacionais do mais feio ao mais bonito. Vocês souberam dessa história? Não. O New York Times listou todos os hinos nacionais que estão sendo tocados na Copa do Mundo, do mais feio ao mais bonito. O mais feio foi eleito o hino da Inglaterra,
Aquele God Save the King, the Gracious King. Muito bem. E aí foi aumentando até os mais bonitos. Segundo lugar ficou La Marseillaise, a Marselhesa. Primeiro lugar, o Virudu, o famoso Virudu, o hino nacional brasileiro. Foi eleito. Exatamente. Foi eleito pelo New York. Nacional primeiro? Nosso hino? O mais bonito. Foi eleito pelo New York Times o legal, hino mais bonito. Agora, no meio dessa história toda, tem uma história interessante que é quanto ao hino nacional da Escócia. Porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, porque a Escócia faz parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha, o hino nacional da Escócia não é o hino nacional da Inglaterra, não é o God Save the King, ou Queen, quando é uma rainha. Não é. E a questão de 50 anos, 60 anos atrás, eles mudaram, eles abandonaram o God Save the King e compuseram um hino que é, inclusive, cantado em gaélico, é cantado em inglês e em gaélico, mas o curioso desse hino é a história. Vocês devem se lembrar desse filme, um filme sobre aquele guerreiro escocês que se insurge contra o rei da Inglaterra e é torturado e morto. Como era mesmo o nome daquele? Vocês devem saber de que filme eu estou falando. Muito bem. E apenas no início, há 2 ou 3 acordes com gaita de fole, já que o Humberto falou em gaita de fole. E depois disso, a torcida canta, abandona-se a gaita de fole, qualquer outro instrumento, é cantado no gogó. E é com uma grande empolgação esse hino da Escócia. Uma história interessante que me ocorreu contar. Mas estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Humberto, você, além desse assunto do futebol, você tinha me falado de um assunto de política, mas eu não me lembro o que era que você queria abordar. Eu estava querendo abordar exatamente essa questão do Bispo Macedo, né, que a queda desse banco de Digimais vai ser um terremoto tão grande quanto sim! Como é a história desse banco do Bispo Macedo? O Bispo Macedo comprou um banco chamado Banco Renner, no Rio Grande do Sul, há alguns anos, há uns 2008 anos atrás, sei lá, e começou, aquilo dali é uma grande, e começou a financiar carro, automóvel, depois abriu o banco, não sei o quê, e o que acontece é que o Bispo Macedo ganha dinheiro aqui, mas mora nos Estados Unidos, mora cobertado, onde todo lavador, bom lavador de grana, vai morar. Humberto, parece que você está com algum problema aí de som. Eu lamento. Isso aí, eu vou tentar conversar de novo. O Tarcísio e o Ricardo Nunes investiram no Digimais. Tem uma ligação aí que os dois tiveram com esse banco. Botaram também, o Tarcísio botou policiais militares, fez consignado para policiais militares nesse banco Digimais. E o Nunes fez também alguma coisa para a prefeitura com esse banco, que que nem o Master, todo mundo já sabia que o banco estava ferrado. E eles dando força para o banco. Em matéria de escândalo maior do que o Banco Master. Outra coisa, o banco o Bispo Macedo é da Universal e o Tarcísio também é da Igreja Universal. Fala, Sérgio. Não, estou dizendo, em matéria de escândalo é uma vergonha. O Brasil, é campeão, né? Porque é escândalo para tudo quanto é lado. Você abre o jornal, ouve a televisão, tudo. É duro. Olha, gente, o pessoal é o seguinte, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria dar uma pincelada rápida apenas, que agora nos Estados Unidos, questão de 2 dias, a Suprema Corte vergonhosamente deu licença ao Donald Trump para expulsar, deportar todos os refugiados sírios e haitianos. Quer dizer, pessoas que estão lá porque fugiram de repressão e procuraram, então, abrigo nos Estados Unidos, foram recebidos por governos anteriores, agora vão ser deportados. E o que é mais escabroso nessa história é que o chefe de todas essas ideias é ele mesmo, neto de refugiados, é o Stephen Miller, que é
descendente de judeus que foram aceitos nos Estados Unidos como refugiados, nasceu na Califórnia, terra que era dos mexicanos, e a população da Califórnia de origem mexicana, na realidade, tem mais direito de estar lá do que os próprios americanos e muito mais ainda os que chegaram depois, como os avós do Stephen Miller. Entretanto, esse cidadão é o chefe desse movimento para deportar pessoas que estão lá porque estão fugindo de repressão em seus países. É uma coisa que acontece nos Estados Unidos no momento, vergonhosa, não se sabe exatamente. Agora, tudo isso aconteceu por causa de problemas internos da política americana, quando o líder do Senado impediu que o Barack Obama escolhesse o sucessor do Anthony Scalia, né, que tinha morrido, depois a Ruth Ginsburg, por vaidade, não quis ser cargo, não quis se aposentar, melhor dizendo. Com tudo isso, recheou-se a Suprema Corte dos Estados Unidos de conservadores. É o que nós temos hoje lá, uma coisa vergonhosa. Mas eu deixo aí vocês para se despedir, o Sérgio para lembrar outra vez quando será o lançamento do seu livro. Diga aí, Sérgio. Daqui a 2 semanas, se Deus quiser. Aonde, Sérgio? Antes de terminar a Copa. Fala, Silvio. Aonde? Aonde? Não, vai ser aqui num restaurante aqui na São Francisco Xavier, aqui no Tijuca. Bom, depois você me avisa. Eu não poderei estar porque eu vou estar de volta nos Estados Unidos, mas perfeito. Estarei lá de coração. Ok. Valeu. Um abraço. Zé, a vingança, a minha despedida. 4 da Turquia, 3 dos Estados Unidos. O que você acha? Bom, os Estados Unidos já estavam classificados, né? Estamos classificados, mas o problema, vamos dizer, moral é ruim para o próximo jogo. Nós tomamos de 4 para a Turquia, cara, isso dói. Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa... O Brasil enfrenta o Japão, né? Teoricamente, não deve ter maiores problemas, embora o futebol japonês tenha progredido. Que evoluiu. E tem um goleiro muito interessante, que é filho de um africano com uma japonesa. É uma coisa interessante, porque o povo japonês é muito homogêneo. Dificilmente você vê japonês que não pareça japonês. Agora é um pouco diferente. Hein? Tem uma coisa que os caras batem na lateral para os africanos. O latereio e os africanos. Tudo bem. Amigos, estamos chegando ao fim. Eu quero dizer o seguinte, eu espero que eu tenha lembrado de apertar o botãozinho de record, hein? Porque se não apertou sim, apertou. Apertou, seu testemunho. Graças a Deus, porque teve uma vez que eu me esqueci. Então ficamos aqui até a próxima semana e o Sérgio será sempre bem-vindo toda vez que quiser vir ao nosso Yes, nós temos bananas. Bem-vindo, Sérgio. Fim de semana aí para todo mundo. Para vocês. Obrigado para todos. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.